Olá pessoal, meu nome é Josias Maltês, sou professor de matemática e nessa última rodada fizemos 70 pontos. Não foi um resultado bom, mas também não foi ruim, apenas mediano. Conseguimos defender nossas cartoletas, nosso objetivo não é mais ganhar elas, é manter esse padrão aqui. Algumas rodadas serão bem caras e a gente vai precisar delas. E aproveito e pergunto a vocês, quantos pontos vocês fizeram? Espero que tenham sido melhores do que eu. Me diz aí nos comentários, vamos interagindo. Observando os jogos da rodada, é uma rodada, essa de número 31, bastante complicada. Praticamente todos os jogos têm grande equilíbrio. Botafogo e Atlético, Bahia e Atlético, Grêmio e Atlético. É Atlético pra caramba. Os únicos jogos que eu dou algum favoritismo é Bragantino contra o Vasco. O time de Bragança está muito bem no campeonato, um contra-ataque muito veloz, a defesa ficando muito mais consistente do que era no início. E também o jogo do Corinthians contra o Sport. Corinthians, claro, é favorito. Então, na dúvida, devo ficar com jogadores desses dois times. Outros que a gente dá um favoritismo, mas um favoritismo ligeiro, é o Santos, que talvez poupe contra o Fortaleza. Esse daqui, o Fluminense contra o Coritiba. Mas como ambos jogam fora de casa, a gente sempre fica um pouquinho com as barbas de molho. Nossos melhores jogadores foram Johan, Arrascaeta e Marinho, que era o capitão. E as maiores decepções ficaram por conta de Vina, Leandro Castan, que perdeu o saldo de gol. O Vasco teve um jogador expulso muito cedo. Vina deixou de bater um pênalti para o Ceará e é um diferencial grande a favor dele. E principalmente Tadeu, que pela primeira vez aqui ele deu uma negativada muito forte. Foi menos 6 pontos. E olha que ainda fez um ADD. A gente, é claro, que esperava mais. Mas também não vou crucificar o Tadeu. Ele já me trouxe muitos e muitos pontos ao longo do campeonato. Vamos agora vender todo o time e partir para novas contratações. O nosso técnico nessa rodada, eu teria 3 indicações para vocês. Uma seria Wagner Mancini, por causa do confronto. Cadê o Mancini? Está aqui. Outra seria Diego Barbieri, também por causa do confronto. E, finalmente, Cuca, que vem numa sequência muito boa de pontuações. Agora, Cuca, a gente fica com uma certa dúvida, porque tem algumas notícias que talvez poupe o time do Santos. Isso aí, de qualquer forma, compromete um pouco o desempenho do time. Então, minha dúvida maior fica entre Mancini e Barbieri. Por conta de ter um time mais ofensivo e que rende mais scouts, eu vou escolher Maurício Barbieri do Bragantino, do Red Bull. Aqui na lateral, lembro que a gente tinha combinado anteriormente de fazer 4 indicações para lateral, 4 para zagueiro, 6 para meia e 6 para atacantes. E a gente vai se limitar a isso aí. E goleiro 2 ou 3, que é para não confundir, ao invés de ajudar. Aqui na lateral, acredito que nossas melhores opções são Calegari, muito embora ele tenha me decepcionado, pontuou bem na última, eu estava com ele no time, mas ele só fez um desarme no final do jogo. E o principal scout dele é justamente os desarmes. Apoia também, mas não é tão eficiente quanto outros. Então, além de Calegari, nós temos aqui Fábio Santos, por causa do confronto e do pênalti. Temos Reinaldo, do São Paulo, também é um batedor de pênalti, costuma pontuar muito bem, mas o jogo em si é um jogo encardido. E temos o Fagner. E dobrar a zaga do Corinthians é uma boa nessa rodada. É o time que tem a maior probabilidade de ficar com o saldo de gols. Então vou confirmar, eu vou fazer essa dobra com Fagner e com Fábio Santos do Corinthians. Aqui na zaga, nossas recomendações recaem sobre Kahneman. O Atlético é um time que cede muitos scouts, mas também é um time que faz gols. Difícil manter o saldo de gol contra o Atlético. Mas Kahneman, dentro de uma rodada extremamente complicada, é uma opção, ou Kahneman ou quem jogar. Claro que se jogar David Braz ou Jeromel, eles terão preferência sobre Kahneman.
mas até o momento tem apenas Kahneman como indicação. Outros nomes possíveis, um é Pedro Henrique, mas outro jogo de prognóstico muito difícil. Bahia e Atlético são times que se equivalem bastante, embora o Bahia esteja começando a entrar numa fase de desespero. Temos ainda Léo Ortiz, e eu já vou confirmar ele, porque eu quero um saldo de gol, pelo menos, do time de Bragança. E Léo Ortiz é um zagueiro bom, que rouba bolas e que parte bem ali no escanteio, tem uma impulsão muito boa. E a quarta opção seria Lucas Claro, muito também por conta do confronto. O ataque do Coritiba não tem sido tão eficiente. Confesso que dentre esses três que sobraram, a dúvida é grande. Caso Jeromel jogue, vai ser ele. Mas, por enquanto, eu vou confirmar Lucas Claro e não Kahneman, porque o jogo também é um jogo difícil. Sempre lembrando que qualquer alteração eu vou deixar aqui mesmo no topo dos comentários o time revisado e lá no Instagram. Aqui no gol, acredito que nossas melhores opções sejam Jean, que além de ser um bom goleiro, melhor média do Cartola até agora, e bate pênalti, que é um diferencial grande. Às vezes até pode sofrer um gol, perder o saldo, mas tem um pênalti a seu favor, e aí ele já pontua bem. Outra opção, nos zicou aqui pela primeira vez, foi Tadeu, com menos 6 pontos, tomou até cartão amarelo, mas é um jogo que eu acredito favorável para ele, porque o Ceará bate muito da entrada da área, isso aí proporciona alguma DD, diferente do jogo com o Botafogo, que tem aquele jogo de muito lançamento dentro da área, para Pedro Raul, para Matheus Babi, quando estão os dois. E isso não é uma boa para o goleiro, porque quando acerta a cabeçada, está muito perto do gol. E aí fica difícil fazer alguma defesa. E a terceira indicação seria João Paulo. Acredito em um Fortaleza tendo que partir para cima, a situação começa a ficar preocupante para o Fortaleza, então João Paulo pode ser exigido, principalmente se o Santos realmente for com um time misto, ou até reserva. Mas o meu goleiro nessa rodada vai ser novamente Tadeu, dono da segunda melhor média no ano. Eu espero que vocês estejam gostando do vídeo, então aproveito, peço a vocês que se inscrevam, e desse modo podemos levar esse e outros conteúdos cada vez a mais e mais pessoas. Aqui na Meiuca eu tenho 2 certezas e muitas dúvidas. Uma das certezas é a Arrascaeta, jogador que sempre rende scouts. Em qualquer situação teremos um Flamengo bastante ofensivo, problema que enfrenta um Palmeiras que tem uma zaga muito consistente, mas a Arrascaeta sempre, em todos os jogos, está ali perto de fazer um gol, de dar uma assistência, e ainda tem rendido scouts independente disso, independente do gol e da assistência. Olha os últimos números dele, que nos dá uma certeza na escalação. Então a Arrascaeta é uma certeza. A outra certeza vai ser Casares, muito por conta do confronto, mas ele tem respondido bem em campo. Olha aqui, 15 pontos, 9,7. Acho que o jogo é muito favorável para o Corinthians. Mesmo vindo de um 4-0 contra seu maior rival, tem que esquecer o passado e viver um novo jogo nessa rodada. Então, Arrascaeta e Casares seriam as minhas certezas. As dúvidas ficam aqui entre Vina. Agora, ele me parece que deixou de ser o batedor de pênalti do Ceará, porque em nenhum momento crucial da partida quem bateu foi Lima, e esse é um scout que a gente deve considerar, além também do fato de já estarmos com Raul. A gente coloca atacantes contra o goleiro quando não tem jeito, mas vamos procurar um outro nome que não seja Vina. Mas claro que ele sempre será uma boa opção. Outros nomes possíveis é Raul, se a gente for buscar alguma regularidade, é o jogador mais regular do Cartola, sempre vai nos trazer alguns pontos e esporadicamente em uma partida ou outra vai fazer um gol ou dar assistência. E aí ele parte para mitar. Mas isso não é o frequente do Raul.
Outra possibilidade, Rafael Veiga do Palmeiras. Rafael Veiga, ele fez 2 gols na segunda-feira, não valia para o Cartola, mas eu tenho medo de até que ponto o Palmeiras vai começar a administrar o time. Vem numa sequência grande de jogos e isso aí pesa, principalmente para uma equipe que está na porta de decidir uma Libertadores. Então a gente fica com esse medo no caso do Rafael Veiga. Outro nome possível é Alisson. Alisson tem rendido scouts melhor do que o Jean-Pierre, não fez nada ainda de muito significativo, mas voltou recentemente e continua com uma boa média no Cartola. Por hora, mesmo diante de todas as dúvidas, eu vou confirmar Alisson em nossa equipe. O Atlético cede espaços na sua parte defensiva. E aí espero que Alisson se aproveite disso. Assim como aconteceu no meio de campo, aqui no ataque eu tenho 2 certezas e várias dúvidas. As 2 certezas, uma não poderia deixar de ser, é Marinho dos Santos. Fez 12 pontos, sem gol, sem assistência, dono de uma média de 10,4, muito acima de todos os demais jogadores. Então Marinho já está no time e bem provável que seja nosso capitão, em qualquer situação, contra qualquer adversário. Outra certeza, pelo confronto, é o Claudinho. Claudinho tem rendido scouts, independente de gol e assistência. E o interessante é que, geralmente, ele faz gol ou dá alguma assistência. Então, são as nossas 2 certezas. As nossas dúvidas ficam aqui com o PP, por causa de uma certa fragilidade defensiva do Atlético. Não é tão frágil assim, mas dentre os times de ponta, é um time que cede mais espaço que os demais. Então o PP torna-se uma opção a ser estudada. Outra é Gabriel. Gabriel fez um gol, fez 8 pontos, mas poderia facilmente ter passado dos 20. Todo o time do Flamengo, quando ele está em campo, o jogo converge para ele. Os jogadores preparam o gol para que Gabriel finalize. Isso aí é uma boa opção, principalmente se tivermos um Palmeiras muito mesclado. Outros 2 nomes a serem considerados, um é Brenner, do São Paulo, enfrenta a sólida defesa do Internacional, e outro nome muito interessante é Gilberto do Bahia. Eu acredito em um time do Bahia já entrando numa fase de desespero e tendo que atacar bastante. E é um time ofensivamente bom. Isso torna de Gilberto, batedor de pênalti e um bom atacante, uma opção muito viável. Mas eu vou fechar aqui com Gabriel. Estou esperando um Palmeiras mais cansado e um Flamengo com vontade de reeditar o desempenho fora da curva do ano passado, com sede de jogo e de gols. Então Gabriel vai ser a minha terceira escolha. Como capitão eu fico aqui com a ponta de dúvida entre Marinho e Claudinho, mas pelo histórico vou ficar com Marinho. Ele é o nosso capitão. Nosso time fecha com Tadeu, Fagner, Fábio Santos, Léo Ortiz, Lucas Claro, Arrascaeta, Casares, Alisson, Marinho, Claudinho, Gabriel e Maurício Barbieri como técnico. Custou, não ficou tão caro, custou 144 cartoletas. Se gostou, deixa um like, isso aí nos motiva a continuar produzindo material, beleza? Abração e uma boa rodada para todos nós.